Aqui não há palcos sem mesas. Nesta casa é à mesa que tudo acontece. A Casa da Cidade é uma comunidade cristã que vive há 25 anos às portas de Lisboa. Quinzenalmente, queremos trazer para este encontro vozes que nos encorajem e construam. É a partir das verdades partilhadas e refletidas que a esperança é repartida como se de pão se tratasse. E é por experimentarmos a esperança que não a podemos guardar só para nós. Falamos em casa. Não é a advertência popular da nossa língua. É a disponibilidade de conjugar no presente as conversas que gostávamos de ter à mesa da nossa casa convosco. A porta está aberta, mas há um sinal. É proibida a entrada a pessoas perfeitas. Esta hoje, confesso, é uma conversa especial para mim. Estou à mesa deste podcast entre mulheres. Elas são inspiração, referência e testemunho para tantas outras mulheres na Casa da Cidade e fora dela. Com a vida de cada uma delas, aprendo mais acerca do ministério, matrimónio, identidade feminina, serviço, acolhimento, maternidade e alegria nisto de sermos, acima de tudo, filhas amadas de Deus. São nossas convidadas hoje Isabel Martins, Ana Cassiano e Rebeca Nunes. Bem-vindas. Olá, Obrigada. meninas. Quando mulheres se juntam, o que é que pode acontecer? A partir de agora, só Deus sabe. Isabel, começo por ti. Quem é a Isabel Martins? Pastora ou esposa do pastor João? Isto é aquilo que a maioria das pessoas sabe. Mas como é que a Isabel, mulher, gosta que a definam? Ora, bom dia para todos, boa tarde, boa noite, à hora que nos forem escutar. Posso começar por dizer que eu cresci num lar cristão. Cerca dos meus 20 anos, eu tive uma convicção de que a minha vida era para ser investida na vida de outras pessoas. E fui até o Instituto Bíblico, em Fanhões, onde estudei durante 3 anos. Ao entrar para o Instituto Bíblico, ali uns dias antes, mais ou menos, comecei a namorar com o meu marido. Portanto, a minha decisão não teve a ver com ninguém, teve a ver comigo e com Deus. E nós, pronto, casámos, e depois ele mais tarde foi também para o Instituto e aí nós começámos a servir a Deus e a pessoas, e já lá vão quase 38 anos que nós temos isto. Nunca me arrependi desta decisão. É para mim alguma coisa que eu farei, se o Senhor permitir, até morrer. Não farei por ser casada com o pastor, porque eu não sou casada com o pastor João, eu sou casada com o João Martins somente, que por sinal é o pastor, é pastor também. Eu não me considero pastora, não é muito por aí que eu vou. Portanto, eu considero-me uma filha de Deus, considero-me alguém que ama pessoas, que gosta de estar com pessoas. Portanto, a minha identidade está naquilo que eu sou em Deus. Sou uma pessoa que toma decisões com facilidade, Não tenho vergonha de dizer o que tenho a dizer a quem tiver que dizer. Então, esta sou eu como mulher e me defino assim. E nós gostamos muito dela. Obrigada. E Ana, também és casada com o pastor Rafael Cassiano, e por causa disto vieste parar ao nosso país. Então agora vais-me corrigir se não foi por causa disto. Por causa da vossa missão ministerial. Ainda há algum pudor entre as mulheres, e eu acho que homens também, com a palavra submissão, com relação ao casamento, por exemplo. Porque há quem considere que se calhar isto enfraquece a mulher, que tem de se submeter, porque acabam por achar que submeter é o mesmo, ou é um sinónimo da palavra subjugar ao marido. Mas a submissão significa submeter-se à missão e não ao marido. Concordas com isto? Bom,
Eu acho que é isso mesmo, Mafalda. É interessante como que tem muito essa relação da gente vir para cá com a submissão, né? Porque eu acho que a submissão, antes de nós sermos submissas, né, as mulheres serem submissas ao marido, nós temos uma outra submissão antes dessa, né? A nossa submissão ao nosso Senhor, né? Essa submissão ao que o Senhor nos diz, quem nós somos, né? E tudo mais que tá escrito na palavra. Então, é interessante porque quando surgiu, né, a ideia, né, esse sonho de ir para as nações, né, que até agora é aqui em Portugal, eu lembro que isso primeiro foi gerado no coração do Rafa, mas depois isso precisou ser gerado no meu coração também. Por mais que isso foi assim, chegou primeiro nele, isso também teve que ser gerado no meu coração. Então, isso virou mesmo a missão da nossa casa. Não é? E não só do Rafael, porque isso pode ser uma receita de uma explosão, né? A gente ser submissa a uma coisa que nos foi colocada de qualquer jeito, né? Então, assim, isso se tornou a missão da nossa casa. Então, assim, o Rafael não veio aqui fazer a missão dele e a gente só veio junto. Não, nós entendemos que era uma missão que a gente tinha da família toda, inclusive das crianças. Isso também foi uma preocupação, incluí-los nisso, né? Fazê-los parte disso. E não simplesmente falar assim, olha, agora nós estamos de mudança, vamos, pronto. Nossa, do nada? Não. Tem uma história, né? E eu acho que a outra parte da submissão, que é muito interessante e que às vezes a gente não pensa, é que lá em Efésios também está escrito para os maridos amarem as esposas e não só as mulheres serem submissas. Não é? Então, tem essas duas partes. Porque se a gente se submissa ao marido que nos ama, é muito mais... É fácil, não é difícil. Mesmo porque ele toma todo esse cuidado conosco. Né? E um marido amar uma esposa que lhe é submissa também. Então, assim, é complexo. Não é uma coisa simples. Um trabalho de equipe. E é sempre em submissão ao Senhor, porque a verdade é que por nós mesmos a gente não consegue. À mesa temos também a Rebeca, que sendo a mais jovem desta mesa, Verdade. a mais pequena continua a ser eu. Estás na igreja desde que te conheces, mas és uma mulher casada há meio ano. A tua viagem por novos papéis nisto de ser mulher está também a começar agora. Quais é que têm sido os teus maiores desafios até agora? Olá a todas e a todos os que nos estão a ouvir. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu me sinto assim um bocadinho intimidada, porque não só sou a mais nova, como sou a única que não é casada com pastor. Portanto, A única não és. não, neste meio aqui. Por neste enquanto. meio aqui. Exato, é verdade. Vamos ver se ele segue o legado do pai. Eu ia Não dizer sei. isso, mas ainda bem que não fui eu. Mas sim, agradecer muito também pelo convite. E é assim, é verdade, sou casada há 6 mesinhos, muito pouco tempo em comparação, né? A maior dificuldade até agora tem mesmo sido a procura por ser a melhor mulher para o Joshua, não é? A melhor esposa para o Joshua. Porque, inevitavelmente, assim que se sai da casa dos pais, vêm todas as responsabilidades de que são, pronto, gerir uma família, ainda que sejamos só os dois. Mas há muita coisa que eu percebo que acabará por partir de mim. Muitas delas ainda como uma decisão dos dois, não é? Mas há muitas outras que acabam por partir também de mim e acaba por ser muita responsabilidade, não é? E é isto que eu estava a dizer, a partir do momento em que saímos da casa dos pais, percebemos que, ok, afinal há muita logística à volta daquilo que é o casamento, há muita coisa que nós temos efetivamente de aprender para saber como gerir uma família, como estar e como também cuidar o meu relacionamento com o meu marido, não é? E é verdade, eu acho que isso para mim até agora tem sido assim o maior desafio, porque ainda não ouvi ninguém dizer-me que os primeiros tempos de casados são incríveis, maravilhosos, não é? Juntas-te com uma pessoa, aprendes a viver e a gerir uma casa com um homem, não é? Que tem uma visão muito diferente de uma mulher de como gerir uma casa. Mas... Meias no chão, tampa da sanita aberta. Esquece, mas pronto, isso são outras conversas, podemos fazer outro podcast sobre isso. Mas é mesmo esta dificuldade que é
tentar ser sempre muito paciente, explicar as coisas da forma melhor possível, não é? E é sempre muito difícil na prática. Mas também é muito bom perceber que temos uma enorme gama de pessoas que nos ajudam nesta ideia, não é? De sempre que eu precisar de alguma coisa, eu sei que posso recorrer a alguém. Sempre que eu precisar de algum conselho, tenho sempre amigas assim que já passaram por isso e conseguem dizer: olha, faz isto mais assim, ou se calhar podes mudar esta parte, ou, percebem? Então acho que nesta dificuldade tenho tido bastante ajuda de outras mulheres que já têm mais experiência, que têm outra visão acerca de outros assuntos. Porque não é verdade, no meu grupo de amigas eu sou assim a única que está casada, porque casei bastante cedo, né? Mas tenho também esta ajuda e dentro desta comunidade há assim muita abertura para isso, portanto... Sabes que ouvir-te, uma palavra que tu usaste é uma palavra que é muito usada nesta rede de mulheres. Às vezes nós usamos até nem percebemos que inconscientemente há uma coisa pejorativa, que é a palavra comparação. Não é? Nós estamos continuamente a comparar-nos e muitas vezes não é pelos meus motivos. Tu usavas esta coisa do comparar a tua intimidade e comparada com. Claro. E nesta perspectiva, sendo tu que casaste mais cedo, olhando para as tuas amigas, mas também a iniciar este desafio, para além da rede, não é? Nós olhamos para as mulheres. E aqui temos a Ana e a Isabel como referências. Tu alguma vez sentiste nesta primeira fase aquela sensação de tu comparaste com a tua própria mãe, num sentido de o que é que eu faço, e também sentir aquele registro do o que é que o teu marido precisa e tu comparares-te com aquilo que ele tem em casa? Sim. É assim, eu e o Joshua viemos de ambientes familiares muito diferentes e eu vim de um ambiente familiar que eu considero até muito saudável, mas havia muitas coisas que eu olhava e pensava assim: não, eu na minha casa vou fazer isto diferente. Não, isto para mim não tem problema nenhum. E agora eu olho e fico: eu sou uma mini Milena, que para quem não sabe, a minha mãe. Então... Só tu percebes isso? Depois, mais quando à estás frente, sim. E ele diz-me: tu és tão parecida à tua mãe. Eu assim, não sou nada. Eu assim, não, eu efetivamente sou muito parecida, porque assim, fui criada nesse ambiente, então tudo, tal e qual como a minha mãe, tudo o que tem a ver com limpezas, arrumação, para mim são assim muito importantes, embora para mim seja assim alguma coisa que é quase terapêutico, eu gosto muito. Mas sim, eu acho que há inevitavelmente essa comparação e até entendimento de que, ok, sim, a maior parte da minha personalidade e da minha visão tem muito a ver com aquilo que a minha mãe também era. Então vem sim essa ligação de trás que, pronto, é boa, não é? Eu sublinho a comparação, esta pergunta agora é um bocadinho para as três, vamos começar aqui pela Isabel. No vosso dia-a-dia, seja pelas vossas funções no Ministério Pastoral, mas também pelos relacionamentos que todas nós temos à mesa, eu incluída e tu, não estando casadas com pastores. Mas quais é que são aqueles temas que vocês acham que acabam por ser recorrentes em matéria de angústias, que os homens acham que são sempre complicações, que nós complicamos tudo, não é? Mas angústias, preocupações que, na vossa opinião, as mulheres acabam por ter atualmente. É assim, as angústias e é bom que haja, porque isso também nos guia a aprender, porque sem angústia está tudo bem, não há nada para mudar. Não há discussão, está tudo incrível. Não há discussão, está tudo. E isso não existe. Pronto, então é assim, é normal que não só os primeiros anos de casada, nem os primeiros meses, Rebeca, isto é uma coisa que nos vai acompanhar pela vida, porque o nós querermos mudar coisas, e depois é assim, como há bocadinho, há pouco estávamos a falar e a Iana dizia que ela é muito diferente do Rafa. E eu disse: és, que interessante, não sabia. Porque, na verdade, nós, para já, porque viemos de famílias, como tu dizias, Rebeca, e bem, viemos de famílias com realidades muito diferentes, não é? E muitas vezes, por exemplo, na minha família, apesar dos meus pais terem convertido quando eu era criança, isso ajudou muito de eu não ter assistido a cenas tristes que houve na vida deles durante o tempo que não conheceram Deus. Mas, por exemplo, o meu marido, que cresce também num ambiente cristão, já viveu
coisas com separação, com divórcio, então ele tem uma realidade totalmente diferente, criado com a mãe, basicamente, mesmo, não é? Então nós vimos sempre de culturas diferentes, de famílias diferentes, e isso, o que não pode é nós queremos achar que o nosso exemplo foi o melhor, e é por aqui que nós em algumas coisas até vamos fazê-lo, em algumas coisas ao longo da vida nós vamos conciliar-nos e vamos nos ajustar como marido e mulher, e vamos conseguir trazer coisas para os dois, porque nós estamos a formar um só, não é? Como a Bíblia diz, os dois, homem e mulher, se juntam e se tornarão numa só carne. Então, nesse juntar do homem e da mulher, há muita coisa que nós vamos trazer para a relação, e aquilo é como uma balança, e nós vamos, com graça, também, eu penso que Deus é fundamental nas relações, muito. Quando nós achamos que nós vamos conseguir e nós vamos conseguir, mas não podemos pôr Deus de parte, e nós que temos esse conhecimento, devemos de levar isso a sério na nossa vida, com oração. E muitas vezes, ao longo dos meus 37 anos de casado, isso aconteceu muito, porque às vezes nas nossas incompatibilidades surge e nós ficamos angustiadas, e não era aquilo que a gente até sonhava, mas os sonhos às vezes não se tornam realidades. Acho que isso é mais nos filmes da Disney que os sonhos se tornam realidade. Porque na vida real nós pomos os pés no chão, e a vida real, o que nós queremos, temos que lutar para querer, e temos que fazer. Então faz parte do papel da mulher também a submissão, não é subjugar, que é coisas completamente diferentes, né? Então a submissão é nós, em amor, como a Bíblia diz que a igreja está sujeita a Cristo, não é? Nós estamos sujeitos ao nosso marido. E depois, logo no verso a seguir, diz que o homem tem que nos amar como o Senhor amou a igreja. Eles têm um trabalho muito árduo, mas nada é impossível sem relacionamento com Deus, e nós temos essa consciência no dia a dia. Claro que nem todos os dias nós temos essa consciência, e às vezes sentimos-nos frustradas por isso. Mas certamente eles também têm os dias como homens, não é? Que nós às vezes também não somos a mulher do que eles sonharam, não é? Mas como eu dizia, não existe, então o importante realmente é nós termos Deus no centro da nossa vida e não estarmos sós. Nós temos que ter pessoas perto de nós com quem nós partilhamos a rede, exatamente. O homem não foi criado para estar sozinho, nem o homem nem a mulher. Então nós precisamos ter relacionamentos que nos ajudem a abrir os nossos olhos e a saber que é possível que, se aconteceu com o A, com o B, com o C, nós vamos conseguir também, e temos dias juntos maravilhosos. A importância desta rede, e aqui ainda nesta pergunta, Ana, em Portugal nós dizemos uma coisa quase como provérbio popular, entre marido e mulher ninguém põe a colher. Isso é conhecido no Brasil errado, também. Né? Também é pronto. Então é totalmente a nosso ver, no seio de viver igreja, comunidade, cristianismo, família de Deus, isso não pode acontecer. Isabel falava aqui de uma coisa muito importante, que é esta coisa de que, e nós temos aqui uma mulher recém-casada e uma mulher solteira, e muitas mulheres que nos estão a ouvir que não têm o vosso percurso, e portanto aquilo que eu pergunto quando falo de preocupações, angústias, o que é que vai na cabeça das mulheres, porque é que elas precisam também de falar umas com as outras, de se sentirem apoiadas e encorajadas, é muito nesta coisa de também de sentir que às vezes nós vemos o pastor João no púlpito, o Rafael, e vemos-vos a vocês a viver a missão, e achamos, não é? Porque ninguém sabe o que é que se passa, nem é o que é que se passa na atualidade, é o processo que vocês fizeram até chegar até lá. Então até pensam que é tudo perfeito, e não é? Não, a perfeição é só no céu. Então a minha pergunta para ti era muito neste registro de quando tu olhas as conversas que tu tens com as mulheres,
não é? Mulheres que te procuram em casal ou efetivamente sozinhas, nesta busca de encorajamento, cuidado, desabafo. O que é que normalmente vem sempre do coração para a boca quando elas chegam a ti? Olha, primeiro que eu fui a mais mal educada, né? Eu não cumprimentei ninguém. Eu já saí falando. Olha, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpem. O podcast começou lá. Mas sabe, Mafalda, eu acho que uma das coisas que muito que mexe muito com o meu coração, sempre que eu falo com alguma mulher, seja ela solteira, casada, assim, enfim, seja ela o que for, assim, é a confusão que às vezes existe na cabeça das mulheres. Porque, assim, mesmo dentro da igreja, eu não estou falando nem fora da igreja, mas assim, mesmo dentro da igreja, porque elas são atacadas com muitas informações. Hoje a gente vive um tempo com muitas informações. Então a verdade é que elas leem a Bíblia, elas ouvem as mensagens, mas elas também ouvem muitas outras coisas, né? Então são muitas informações que se misturam ali na cabeça delas e que às vezes a identidade delas fica mexida e bagunçada. Bagunçada não é bem uma palavra boa para eu dizer aqui, né? É mesmo verdade. Não tem problema. É mesmo que acontece. A identidade, ela não é uma identidade firme no Senhor, né? Porque eu creio que quando a gente está com a nossa identidade firme no Senhor, e essa é uma caminhada que a gente vai ter o resto da vida, né? Porque não quer dizer que eu estou dizendo isso, que a minha está perfeitamente em ordem na cabeça. Nunca tá. É um processo contínuo. E é por isso que a gente precisa ir à palavra todos os dias, né, para que isso aconteça diariamente, né, essa lavagem pela palavra. Então, eu acho que essa confusão, porque mistura-se muito. Por exemplo, você acabou de falar, né, em briga de marido e mulher, não mete a colher. Parece que é uma coisa que, assim, a gente já nasce ouvindo isso e se torna uma verdade. Então, quando a gente se casa, a gente fala, não, realmente, não vamos meter a colher. E isso eu acho que acontece em muitas outras áreas. A gente pega falas e, às vezes, próprias narrativas que a gente ouviu na Disney, né? Como a Isabel já disse. Muitas outras narrativas, muitas outras histórias que nos são contadas e a gente meio que mistura aquilo com a história que Deus está nos contando e a nossa identidade fica confusa. Então, eu acho que essa é uma das grandes angústias, porque as mulheres sabem que tem uma coisa errada às vezes, mas elas não conseguem dizer exatamente o quê. E elas vêm a nós justamente nesse anseio, nessa busca por endireitar os caminhos, ou às vezes para ver uma luz que às vezes elas não estão conseguindo enxergar sozinhas, né? E como eu disse, é claro que isso acontece conosco também, né? Então, assim, nós também, não é porque eu sou esposa de pastor que eu não preciso buscar ajuda e que eu não preciso falar assim, olha, não, eu não consigo. Quantas vezes eu e o Rafa, né, a gente precisou falar assim, não, agora, assim, o que a gente podia fazer só nós dois, a gente fez. Agora nós precisamos da ajuda de outra pessoa para olhar para isso junto conosco, porque só nós, assim, a gente foi até aqui, mas a gente precisa de um outro olhar. Então, eu acho que seria isso mesmo, assim, eu acho que a identidade, eu acho que a gente precisa, assim, sabe, se preocupar muito com quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Isso tudo é muito importante, né? Porque, bom, agora, se deixar, eu falo aqui 2 horas, né? Então, eu acho que eu vou passar para a Rebeca. Temos muita coisa que nós queremos falar. Porque a identidade é um assunto muito Mas a amplo. identidade, e aqui nós estamos à mesa e estamos a ter uma conversa intergeracional. Não vamos dizer a nossa idade, mas pelas problema. vivências, quem nos está a ouvir já percebeu isso. E, portanto, noutro cenário, e tu há bocado falavas que foste a mais nova das tuas amigas a casar, independentemente delas serem todas crentes ou não, a pergunta é... nesta perspectiva de angústias e preocupações, se calhar não estão nesse cenário, mas há as expectativas e as conversas da Disney, né? O que eu quero é ser feliz para sempre, encontrar o meu príncipe encantado. O que é que quais é que são as conversas ou os temas que na tua idade e na tua geração acabam por vir por acima da mesa? É assim, eu só tenho a dizer que isso é tudo mentira, não é? não há nada de verdadeiro nisso aí, dos contos da Disney, não há. Mas a verdade, e até tem muito a ver com aquilo que a Isabel falou sobre a questão da submissão e que a Iana também falou. Foi-me logo muito, porque assim, o meu grupo de amigas fora da igreja, da faculdade, eles sabem que eu pertenço a esta comunidade. Então, um dos versículos mais conhecidos que tem mais a ver com o casamento é mesmo essa questão da mulher se submeter ao homem, mas ninguém fala
do que está escrito a seguir, que é mesmo esta questão do homem amar a mulher como Deus amou a igreja. Então também é uma tarefa muito difícil, como a Isabel disse. Só que as pessoas focam sempre nisso e tiram fora de contexto. E eu, na altura, até nem estava bem informada acerca disso, porque, pronto, estava ainda a namorar, mas elas repararam logo que eu falava do meu namoro com a perspectiva do casamento. E elas continuam com aquela ideia de só que... passar o tempo, não é? Não, exato, mas há muito... Eu nem estou a falar só delas, porque isto já é uma ideia geral, que é: há de chegar o príncipe encantado num cavalo branco, percebem? Não, isso não existe, então a gente sabe que não Foi é. numa charrete com rodas. Estou a exagerar, mas há muito essa ideia de que há de chegar e eu vou perceber e vai ser tudo perfeito, vamos mesmo ligar-nos completamente, vamos concordar em tudo. Isso não vai acontecer. Eu acho que tem muito a ver com o trabalho é um trabalho de equipa. E pronto, quando me confrontaram com essa questão de pois, mas na Bíblia está escrito que a mulher se deve submeter ao homem, como é que tu vês isso? Eu ficava sempre assim um bocadinho... pois, e tentava sempre defender, mas ao mesmo tempo até começou a criar-se um receio do género: será que é mesmo isto que está escrito? Porque há tantas, como a Ana dizia, não é? Nós ouvimos tanta coisa. Claro, que nós fora. até duvidamos da nossa... Pronto, daquilo que acreditamos. E lembro-me de estarmos... Nós tivemos e ainda somos acompanhados com o Tiago e com o Ruth e outros casais também. Mas lembro-me de estarmos a falar com ele e eu tentei perguntar e trouxe isto para a conversa, e o Tiago também nos explicou e disse: olha, mas logo a seguir está escrita esta verdade, que é o homem deve amar a mulher como Deus amou a igreja, que também é bastante difícil. Então acho que isto é mesmo este trabalho de equipa, e acho que enquanto não tivermos a plena consciência de quem nós somos, vamos acabar por esquecer sempre, e o mais fácil é ir para as coisas do mundo, entre aspas, porque é aquilo que nos consome diariamente e que nós consumimos também diariamente. Já não lembro, agora por acaso, já não lembro com quem é que estávamos a falar, mas e não sei se foi alguma coisa que eu ouvi, que alguém disse: eu não estou a ler este livro é que me está a ler a mim. Não sei, pronto. Porque são alguns livros que nós lemos e que entendemos que, ok, este livro tem mais a dizer a mim do que eu tenho a dizer a quem escreveu, pronto. E é isto que temos de perceber à medida que vamos consumindo qualquer tipo de conteúdo que vá muito ao contrário daquilo que nós aprendemos e parece que anda em contramão daquilo que nós acreditamos. Exatamente, isso acaba, pronto, esta bagunça, não é? Rebeca, Foi a palavra ideal, honestamente, eu acho. Tu falavas desta perspectiva de quase que engolidos pelo mundo, não é? O mundo, e este era um bocadinho uma gíria de evangeliquez, não é? Que nós dizemos quando estamos juntas em comunidade e depois quando estamos no mundo. Lembro-me de uma pregação do teu marido que particularmente me tocou quando ele falava desta coisa que é viver na Babilónia, não é? E aqui vamos subir um degrau de uma responsabilidade que eu e a Rebeca não temos, que é os filhos. E Ana, como é que é educar e criar 2 filhos pequenos à luz da Bíblia, a partir de um lar cristão, numa sociedade que parece a Babilónia e ainda por cima num país que é diferente, obviamente, daquilo que vocês tiveram os vossos filhos? Bom, eu vou então falar uma frase, né, que está lá no livro de Esther, que fala assim: será que não foste exatamente para essa hora que foste chamada? Porque a verdade é que será que não foi exatamente para isso, né, que Deus nos trouxe até aqui? Eu fico pensando, porque será que Ele não tem planos para os nossos filhos aqui? Enfim, mas eu vejo assim que quando a gente estava decidindo, né, tudo para vir para cá, e é claro que o coração de mãe tem angústias. Eu não sabia onde eles iam estudar, eu não sabia quem iam ser os colegas, eu não sabia quem iam ser as professoras, eu não sabia de praticamente nada. Mas uma coisa eu sabia quem era o pai deles. E eu não estou falando do Rafa. Porque antes de ser meu filho e do Rafa, eles também são filhos do Senhor. E Deus nos deu a missão de cuidar deles por um tempo, não é? E de ensiná-los no caminho do Senhor e tudo. Então é nesse momento que a gente precisa mais confiar no Senhor do que entender algumas coisas. Porque a verdade é que tem hora que a gente não entende exatamente
porquê e como que as coisas vão acontecer. E nós mulheres temos essa tendência, né? A gente quer saber como se dará, como vão ser as coisas, quais são os passos. Produzir. Exatamente, a gente quer saber tudo. E eu senti claramente no meu coração que Deus queria que naquele momento eu confiasse nele. E que eu precisava, assim, entregar mesmo o que era tão valioso para mim naquele momento, né? E assim, Deus tem honrado isso, né? Porque a gente vê uma adaptação muito rápida das crianças, muito boa. Mas mesmo que não fosse, né? Mesmo que fosse uma adaptação difícil, eu creio que Deus, para aquelas também que têm adaptações difíceis com os filhos, sejam na escola, seja em outro país, em qualquer situação, eu creio que Deus está ensinando alguma coisa acerca dessa situação, tanto para nós quanto para os nossos filhos, né? Porque Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Por mais que às vezes a gente tenha planos tão bonitos e tão lindos, a gente coloca no papel e fala, nossa, isso vai ser tão bom. Mas Deus ainda tem planos muito melhores. Então a gente precisa confiar, né? Então o que eu trago sempre à mente é, eles são meus filhos, e é tão assim, né? É tão assim. Eles vieram das minhas entranhas, eles nasceram ali de dentro da minha barriga e eles parecem assim, às vezes eu tenho a sensação que eles são tão meus e eu preciso trazer à minha mente diariamente. Eles não são meus, eles são do Senhor e eu preciso liberar eles para eles viverem nesse mundo, que é a Babilônia, mas será que não é para essa hora mesmo? Será que não é isso que o mundo precisa? Que nós e nossos filhos sejamos luz para esse mundo? Isabel, os filhos crescidos continuam a dar dores de cabeça. Aqui é óbvio que é uma ironia, mas aquilo que olhamos e ouvimos a história da Diana, não é? Daqui quando também falamos, se calhar no meio se eu tivesse que te pedir para tu me dizeres o que é que foi mais difícil, foi esta transição, não é, do Brasil para Portugal, ou aquela coisa a transição de um lar cristão para uma escola onde existem outras crianças que não só as da classe que eles conhecem ao domínio dentro da bolha, que às vezes acaba por ser a igreja. E, portanto, naquilo que foi o teu tempo de mãe com filhos pequenos, aquilo que nós gostávamos de saber era que nos falasse um bocadinho da tua experiência e se consideras que as mães de hoje em dia têm a vida mais ou menos facilitada? É assim, ser mãe é um desafio, não é? Aliás, nós temos muitos desafios na vida. Ser mulher é um desafio, ser empregada é um desafio, ser cidadã é um desafio. Nós temos vários desafios, nós temos é que os aceitar e saber como lidar com eles. Então, nós temos 3 filhos, eles têm 3 anos mais ou menos de diferença uns dos outros. Nós, pronto, desde pequenos que nós ensinámos, apesar de muitas vezes eu estar mais presente nos primeiros anos, com muito trabalho, eu estava mais presente em casa, na vida da escola, do que o meu marido, derivado pronto, às responsabilidades que ele tinha, mas sempre o nosso objetivo, mesmo quando ele estava, era fazer o que diz a Bíblia, ensinar ao menino no caminho que ele deve andar. E ele vai crescer e ele não vai esquecer mais o que aprendeu. Ainda que possa andar por caminhos, às vezes, que acontece, distantes daquilo que aprenderam, mas algum tempo, eles vão voltar ao caminho. Nós, pela graça de Deus, os nossos 3 filhos têm um percurso com Deus muito, posso dizer, muito bom, não é? Porque eles amam o Senhor, eles são filhos que estão envolvidos na igreja, pronto. Então, isto passa, se é mais complicado hoje as mães, talvez porque dá muito trabalho também, e é mais fácil passar um telemóvel para a mão de um filho enquanto nós até estamos num restaurante a comer e ele não nos aborrece, nem faz, que eu discordo completamente disso, ou mesmo na igreja, nós virmos os meninos para estarem sossegados, lá estão eles com um ecrã na mão, que é completamente errado. E não sou só eu, porque como cristã eu
penso assim, eu ainda ouvi esta semana que passou até um político a dizer que ele não faz isso com o filho de 6 anos. Ele diz que não põe ecrãs nas mãos do filho. Ele tem várias atividades, então não somos só nós. Não é uma questão de ser cristão ou não, Não, é uma questão de ser mulher e cidadã e ser humano. Então, o desafio hoje passa por aí também. Às vezes, o pouco tempo que os pais têm com os filhos, porque ambos, a mulher trabalha, o homem trabalha, e chegar a casa e muitas vezes os filhos têm disciplinas extracurriculares e às vezes é apertado. Então, o desafio é grande realmente hoje também. Mas eu já tinha isso, porque os meus filhos todos fizeram conservatório, portanto, nós sempre tivemos isso também. Mas é uma questão daquilo que se passa na nossa casa. O que é que nós vivemos com os filhos no dia-a-dia? Não estamos à espera do domingo para eles aprenderem as histórias da Bíblia ou o que é que ensina, ou o que é que a professora vai ensinar. Não, nós somos responsáveis. Também não estamos à espera dos meninos irem para a escola para aprender, só porque nós, os pais, temos responsabilidade nisso. Então, às vezes, o que passa por aí é que os pais hoje, alguns, claro, descartam um pouco da responsabilidade de pais ou de mães, neste caso, né, que estamos a falar entre mulheres, e passam a educação é na escola. Não, a educação é em casa, a formação é na escola. E na igreja igual, os meninos vêm à igreja ao domingo para estarem uns com os outros e ouvir também, mas em casa somos nós que temos a obrigação de fazer o ensino para os filhos, passar os valores, o dizer não se mente, mas nós mentimos. Não, nós passamos... Não estejas no telemóvel e nós estamos. Exatamente. Muitas vezes estamos, não é? Então, há certas coisas que nós, o que ensinamos, eles são uma esponja, eles absorvem. Pronto, e isso foi crescendo na nossa família, com os filhos, e hoje eu vejo eles com os filhos deles muito bonito. Eles ainda fazem mais do que eu fazia no meu tempo, porque é uma coisa, à noite, a leitura, a oração, eles fazem isso com os filhos mais intensamente do que nós fazíamos. Então, o desafio para as mães de hoje é atenção ao como é que vocês estão a fazer e a ensinar os vossos filhos. Se é só com a vida, se é só com a Bíblia ou se é com a vida também. A Isabel falava do trabalho e do tempo, que é normalmente o que as mães queixam, as mães de agora, né? Não tenho tempo e tenho muito trabalho. Como é que é a Isabel avó, nesta perspectiva da mãe 2 vezes? Dá menos trabalho e tem mais tempo agora? É assim, eu não sou mãe 2 vezes, eu creio. Eu tenho um filho que me lembra isto de vez em quando. Mãezinha, tu és avó, não és mãe. Faz só o papel de avó, não de mãe. E essa é muito importante. Então, mas sim, claro que nós não podemos descartar. Por exemplo, nesta altura, eu estou com 2 dos netos, porque os filhos tiveram que sair, e eu e o meu marido ficámos com eles em casa, na casa deles, por causa da escola. Então, claro que eu aí tenho que exercer um pouco papel, não de avó propriamente, só, mas também de algumas regras, porque não está lá o pai nem a mãe para dizer como é. Então está a avó e o avô que diz como é. Mas é uma coisa muito, muito bonita de se viver e de desfrutar dos netos. Às vezes eles dizem, pois, vocês não querem ver, não é os filhos, vocês querem ver os netos. Não, a gente quer ver os filhos e os netos. Dos cenários saudáveis, não é? Exatamente. Rebeca, até há pouco tempo sabias o que significava ser solteira e sem filhos. O carnaval também. Exato, não. Eu ainda sei o que é isso, aos 40, e esses 2 papéis dados à mulher, não só no meio cristão, ainda são, e eu agora vou sublinhar, demasiado sobrevalorizados nos dias que correm. Ou seja, tu achas que ser casada com e mãe de, aquela coisa do sou casada com e sou mãe de. A Isabel já falou, a Ana também, que esta coisa a definição, a identidade de mulher não é sou a mulher de, não é? A mulher do pastor, mas podia ser a mulher de alguém com outra profissão qualquer. Ser casada com e mãe de ainda é aquilo que está no centro da definição da nossa feminilidade.
Assim, isso é uma pergunta difícil. Pois é. E talvez não vá responder da forma mais correta e completa, mas o que eu posso dizer acerca disso é que, infelizmente, muitas vezes, e até mais falando acerca de na perspectiva de outras gerações, a questão de se uma mulher tem filhos ou não, isso acaba por ser uma pressão tão grande que quase que tornam isso a identidade da própria mulher. Tendo em conta que na igreja e no meio em que eu cresci, é o meio que eu conheço bem, acho que isso até acaba por afetar também o homem, porque quer dizer, o filho é dos dois e olharem para isto como uma coisa individual da mulher, acaba por... Não está a cumprir os deveres dele. Exato, Não é? é quase como isso, não é? E eu acho que, pronto, acaba por afetar nesse aspecto. Mas não falo só acerca de ser mulher porque isso a Ana e a Isabel também já falaram e deram a perspectiva delas, mas falo também acerca de ser mãe de... Eu ainda não sou mãe, mas já tive várias vezes pessoas a perguntarem-me, então, quando é que vem? A pressão, não é? E eu tenho 21 anos, eu quero... Casei há 6 meses. Não, eu quero viajar, passear, aproveitar o casamento enquanto... posso, da maneira que posso, não é? Muito livre. A mim o Tiago disse-me, olha, a partir do momento em que vocês tiverem filhos já não vai acontecer dormir até tarde ao sábado. E eu penso, não, eu ainda não estou pronta para abdicar disso. Até então acontece, só demora uns anos. Exatamente. Não estão, né? Demora uns anos, né? A partir do momento em que sou adolescente já querem é dormir. Não, mas eu acho que tem muito a ver com esta ideia da pressão que é posta mais na mulher até. Que é que concebe, é que dá à luz, não é? O vosso papel, Isabel e Ana, por causa exatamente da vossa experiência, se calhar também é aliviar a pressão das mulheres que muitas vezes, se calhar, vos chegam. O que é que vocês diriam a todas estas mulheres, não só nestas perspectivas que falámos aqui, mas que por causa disto ou de outros fatores se sentem desencaixadas, não pertencentes à grande família de Deus que é a Igreja, ou a habitar quase uma espécie de desformatação por não terem feito talvez o caminho que vocês fizeram, mesmo que ele seja imperfeito, mesmo que elas não conheçam o processo, mas esta coisa de olhar não só para a pressão social exterior, mas há bocado a Ana também falava disto, não é? Mesmo dentro da própria igreja, as mulheres, não vou usar aquela coisa são um bocadinho mazinhas umas para as outras, mas são, já disse. E o que é que vocês podem responder as duas? Como é que vocês chegam? Como é que se acolhe? Como é que se sossega a pressão destas mulheres que se sentem desencaixadas? Bom, eu sempre tento lembrá-las de quem elas são. Porque nós não somos mulheres porque nos casamos. Assim como a Isabel começou a fala dela, né? Quando ela... você é a pastora, você é a esposa do João. Não, ela é Isabel, né? Eu, antes de ser casada com o Rafael, eu sou Iana. Por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Claro. E ele criou o homem e a mulher em semelhança. Como que isso acontece? Eu realmente creio que tem características de Deus que ele colocou no homem, tem características de Deus que ele colocou na mulher. Então, assim, independente da mulher ser casada ou não, ela é uma filha amada do Senhor. E ela tem dons, ela tem talentos que Deus deu para ela desenvolver, independente dela ser casada ou não. E Paulo também diz, né, mais para frente, que tem alguns homens, mulheres, que não nasceram para o casamento. Eles foram chamados para outra missão na vida deles. E Paulo ainda acrescenta que, na verdade, isso é que é o melhor. Não é verdade? Mas assim, tudo bem, se você tem ali seus desejos, case-se. É melhor casar do que se entregar a esses desejos. Então, casa. Né? Mas que é um chamado do Senhor também, claro. Né? A solteirice, não sei se esse seria o nome exatamente, sim, né? sim. Talvez a gente chame isso disso, mas a verdade é que
a gente precisa se lembrar de quem nós somos, mais uma vez, né? Voltando aí na identidade, né? De quem nós somos e do que Deus nos chamou para fazer, não é nem fazer, na verdade. Quem o Senhor nos chamou para ser. Exatamente. Isabel. Sim, eu acho que em relação àquilo que a Rebeca estava a dizer da pressão hoje das pessoas dizer, então, já casou? Vai ter filhos. E as pessoas às vezes casaram, passam 1 ano, 2, 3, 4, às vezes até 5, 6 e não têm filhos. E as pessoas muitas vezes batem nessa tecla, insistem. E lamentavelmente as pessoas às vezes não se apercebem que em alguns casos destes o desejo é grande por ter filhos e não conseguem. Hoje acontece muito Não isso. querem, não podem, não Uns conseguem. não podem, mas é mais grave quando as pessoas querem e não conseguem. Porque as pessoas sentem-se muito intimidadas por isso. Estão sempre lembradas disso. Exatamente. E então, eu acho que nós como mulheres, e é tal e qual, ou sejam casadas ou solteiras, devem saber quem são, quem elas são, o que é que as define como mulheres, não o que é que as define como mães, como esposas. Não, nós, antes de tudo isso, nós somos pessoas, mulheres, não é? Então, eu acho que nos dias em que vivemos hoje, há muita tendência para a mulher, para valorizar, e tem que ser valorizado sem dúvida. Porquê? Porque nós vimos de um contexto, de um passado, e que a mulher era subjugada, sem dúvida, e eu oprimida, e eu venho de um contexto porque sou mais velha, não é? Porque já tenho anos. Não, ninguém percebeu. Não, já tenho, pronto, vi muita coisa, mulheres, que infelizmente ainda hoje acontece, mas até na minha própria casa, o meu pai era uma pessoa que ele era o primeiro a ser servido, ele sentava-se à mesa, hoje, graças a Deus, que não é, mas nós esquecemos que aqui é assim, mas ainda há contextos no mundo em que a mulher não vai à escola, a mulher não sabe ler, não tem uma profissão, mulher não é nada, como nos tempos de Jesus. Por isso Jesus valorizava tantas mulheres e ele teve um papel revolucionário. Exatamente, ele agregava às mulheres a ele, o que era escandaloso na altura, muito mesmo, não é? Então, além de Jesus fazer esse papel, nós como igreja também fazemos o papel da mulher, e não tem a ver que a mulher tem que ser submissa a um homem, não tem a ver que a mulher é amada por Deus acima de tudo e que ela é ela. Não tem que estar-se a comparar com ninguém, não tem que dizer que eu não sou tão boa, não sou tão boa mãe, ou não sou tão boa esposa, não, cada um que se... quase como diz a Coríntios, cada um que se examina a si mesmo, não é? Então, nós só temos que ver o que é que nós podemos melhorar em nós como pessoas. E eu acho que esse talvez seja o desafio para as mulheres dos nossos dias. Dos nossos dias. Começámos a falar acerca da comparação. A Ana falou muito de identidade. Estas, se calhar, são aquelas coisas que estão no nosso coração, não é? Que nos ardem com relação às mulheres. E eu tenho aqui uma confusão acerca daquilo que nós somos, no fundo, ou tentam trazer do mundo para nós, nesta confusão mental de que a nossa identidade acaba por ser um bocadinho confundida com autoimagem, autoestima, a beleza, o autocuidado. E Ana, aquilo que eu gostava que tu nos desconfundisses é se efetivamente... É muita responsabilidade, né? Isto são características da nossa identidade, mas depois temos que olhar para isto com o limite do até que ponto é que estamos sempre a uma linha ténue, a um passo de nos enfiarmos no caldeirão da vaidade. Olha, esse é um tema que eu ainda me questiono muito. Eu não sei se eu tenho respostas para desbagunçar a cabeça de todas, mas talvez eu possa bagunçar um pouco Temos mais. fazer outro podcast, se calhar, só sobre isto. Parte Temos dois. que fazer outro podcast só sobre isto. Mas eu acho que isso tem tudo a ver também com uma coisa que eu pensei enquanto a Isabel dizia, né? Sobre a comparação, sobre examinar a si mesmo. E hoje em dia a gente vive uma época em que a gente se compara o tempo todo. E por quê? Principalmente por causa das redes sociais. Que a gente entra, vê uma realidade que, na verdade, nem poderia ser chamada de realidade. Muitas vezes o que a gente vê
é uma parte da realidade e, às vezes, uma realidade modificada, né? Pra gente enxergar o que a pessoa quer que a gente enxergue ali naquele momento. Os filtros. Os filtros. Então, assim, acaba que a gente se compara com uma coisa que não é justo, porque aquilo nem é a realidade. Alguém uma vez disse que, na verdade, as redes sociais deveriam ser vistas como ficção. E eu achei isso fantástico, porque é verdade, assim, a gente olha... Se eu entrar na minha página, por exemplo, mesmo, do Instagram, vamos dizer, você não vai ver minha vida ali. Minha vida não é aquilo. Aquilo ali são recortes, são pedaços, são coisas muito pequenas. Então, às vezes, a gente olha e fala, nossa, mas aquela mulher, como é que pode? Ela é linda, ela não sei, ela tem tudo no lugar e ela faz... Gente, tá, mas qual que é a realidade daquela mulher? Como que... A gente não sabe de mais nada da vida dela, a gente só vê o que ela resolveu colocar ali. Então, aquilo não é a realidade. E a verdade é que eu me questiono muito sobre esses limites. Até quando, assim, até quanto eu devo realmente cuidar de mim e me sentir bem comigo mesma, e me sentir bem diante do meu marido, diante, né, da sociedade em geral. E o quanto que isso também já é um passo quase que para um... Ai... A palavra é forte. Quase uma idolatria de si mesma. Exatamente. Aquela coisa de... eu preciso ser a mais usei vaidade, bela. que era mais- A vaidade era mais leve. Eu tenho que estar perfeita. Qual que é o limite disso? Eu me questiono muito isso, honestamente. Ainda estou à procura desse limite. Não sei exatamente. Às vezes eu tô um pouco mais para cá, às vezes eu vou começar a andar para lá e eu falo, opa, parece que não é por aqui, eu volto. E eu tenho feito esse exercício. Não tenho respostas, tenho perguntas. Se calhar esta coisa de vivermos um bocadinho em rede, não é? De nos encorajarmos, de estarmos cada vez mais também, não só na nossa sociedade, mas dentro da casa, dentro desta comunidade, estarmos mais entre mulheres, acaba por ser... não é para fofocar, o que também é para dar muitas gargalhadas, muitas vezes, mas também é um bocadinho para perceber esta coisa que é tão importante nesta altura do nós não estamos sozinhas. Não é? E é muito esta... A nossa vida não é uma ficção, é a realidade. Nós todas somos diferentes. E naquilo que a Isabela há bocado falava de a importância de nós sermos mais como Cristo, então ele foi revolucionário na maneira como ele tratou as mulheres, não é? Ele permitiu que as mulheres fossem suas discípulas. Ele tinha compaixão das mulheres. Ele apareceu primeiro a uma mulher. Então, olhar só para a história dele, e nós oramos tantas vezes, Senhor, ajuda-me a pensar como tu, de ser mais como tu. Então, ser mais como ele, se calhar, é termos esta palavra na moda entre mulheres, usarmos mais a sororidade, não é? Que é sermos mais irmandade umas para as outras, e sermos, nesta perspectiva dos filtros, em vez de procurarmos a ficção, sermos mais reais e vulneráveis umas com as outras. E esta coisa de nós temos que estar perfeitas, se calhar não é isso. Nós temos que aprender a chorar à frente umas das outras. E isso não nos enfraquece, mas isso traz-nos esta vulnerabilidade. Antes de... eu acho que nós temos que continuar com estas mesmas convidadas no podcast parte 2, porque temos muito mais coisas para falar. E não venham dizer que... porque vocês mulheres, quando se juntam, é sempre estas coisas. Mas a verdade é que é verdade também. Há muito para explorar ainda aqui. Mas para ficar então, para ficarem todos com água na boca ou com vontade de ouvir mais acerca destes temas, e por causa desta perspectiva de encorajar-nos todas a sairmos um bocadinho da nossa bolha e sermos vulneráveis, eu gostava que nós, em coletivo, porque não vou ser eu a ler sozinha, nos despedíssemos com uma reflexão. É um texto de uma mulher, uma escritora brasileira, mulher e esposa do nosso amigo Marcos Almeida, a Débora Ottoni. Ela escreveu, ela tem alguns livros, este eu gosto particularmente, fica aqui também a sugestão, chama-se De Eva a Esther, um relato sobre grandes mulheres da Bíblia. Não foi só escrito por ela, o autor
Débora, portanto chama-se Débora Ottoni, e ela escreveu com as amigas. Eu há bocado em off, e agora fica aqui a responsabilidade, disse já que acabei de ter uma ideia, que nós todas na Casa da Cidade devíamos nos juntar e escrever um livro também. Isabel Martins e amigas. Porque, não, estou a dizer Isabel porque eu ouvi dizer que ela gosta muito de escrever, e agora fica aqui o registro. Não podes saber nada, nem todos Mafalda. atrás. Não posso, nem sou jornalista. Isto é perigosíssimo falar à minha frente. Estou sempre em on. Mas este texto tem exatamente o título As que Choram. E porque nós precisamos mesmo de ser mulheres reais, mulheres vulneráveis. Foi escrito por uma amiga da Débora, a Raquel Ottoni de Araújo Costa. Tem o mesmo nome, dela. deve ser. É isso. A Ana já sabe a árvore genealógica, eu vou começar. Está em Jeremias 9, 20, 21. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas e cada uma a sua companheira a lamentação. Conheço mães que ensinaram suas filhas a serem boas donas de casa. Outras as ensinaram a serem empreendedoras. Umas ensinaram a dirigir, outras a falar um novo idioma, outras a serem económicas nas compras no mercado. Conheço as que ensinam a enfrentar a vida com força e coragem, e conheço as que ensinam a viver com leveza e delicadeza. Já eu ensino a chorar. Essa é a minha herança para as minhas filhas, para que elas repassem para as suas filhas. Que as minhas filhas chorem. Só chora quem reconhece a realidade, quem olha para o mundo aí fora e vê as mazelas da humanidade. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Filhas, não se seguem. Filhas, vejam o estado decaído da nossa casa e do nosso mundo e chorem. Vejam nossas emoções, nossos relacionamentos, nossas decisões. Nosso interior e exterior duelam como adversários cruéis. Toda a criação geme e sofre. Guerras e rumores de guerra. Pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Filhas, chorem porque não fomos feitas para essa realidade. Somos feitas à imagem do eterno. Feitas para a plenitude, para a abundância. Ver nossa distância do Éden deve nos levar às lágrimas. Chore pelo mundo, chore por você. O mesmo mal que contaminou as pessoas está em você. Enquanto não choramos, a morte nos domina. Veja a sua realidade, veja os seus pensamentos e desejos tão longe de Deus e chore. Se humilhe. Não chore lágrimas vazias, encha cada gota com um coração que se quebranta. Sinta o peso de cada lágrima. Permita-se sofrer a dor do que somos. Mas aprenda, minha filha, esse choro que te ensino não nos leva ao desespero. Sofra pelo que vivemos, mas saiba que o sofrimento não é o fim. Chore sabendo que há um que enxuga todas as lágrimas. Ele recolhe cada lágrima, ele recolhe cada pedaço do coração quebrantado. Filhas, chorem porque há esperança. Toda a morte que nos rodeia não acaba com a nossa vida. Choramos pelo hoje, mas o amanhã virá. Permita-se a dor, mas também se permita ser curada. Permita-se ser quebrada e quebrantada, mas também se permita ser refeita. Entregue-se sem medos e sem reservas. Nosso Deus não nos exige completude, é Ele quem nos dá completa. Filhas, sejam fortes, corajosas, leves, delicadas, mas chorem. Deem espaço às lágrimas, que a dor não lhes seja como inimiga, que o sofrimento não lhes seja estranho. Nosso bom Jesus chorou, nos mostrando o caminho. Bem-aventurados os que choram, pois serão consoladas. Bem-aventuradas as que choram, pois conhecerão o Consolador. Bem-aventuradas somos nós que estamos aqui e que também podemos deitar lágrimas de emoção. Quero convidar-vos a todas, e aqui não vou dizer e a todos, porque só são permitidas, senhoras, estarem na Casa da Cidade presentes para, entre mulheres,
podermos chorar juntas, rir juntas, vulnerabilizar-nos, falarmos, se calhar, de todos estes temas que hoje, generosamente, vocês partilharam a esta mesa. Então, o mundo diz que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e nós escolhemos este dia para dar o pontapé ou a rodada de saída para, efetivamente, estarmos juntas na Casa da Cidade a partir das 8 da noite. E vamos estar juntas para aquilo que é um tempo entre mulheres. Mais informações vocês podem ter no site da casa ou diretamente com a nossa querida Ana Correia, ou enviar um e-mail para ana.correia@acras.pt. Estão todas convidadas, são todas bem-vindas a casa. Podem trazer uma amiga. Acima de tudo, acho que é isto. Não há problemas e desafios para as mulheres cristãs, e mais para umas do que para outras. Há sermos mulheres reais em qualquer cenário da nossa vida. Obrigada a vocês, foi um prazer estar convosco. Foi um prazer também. Obrigada. Muito obrigada. Nos vimos algures no podcast número 2. Parte 2. Ou parte 2. Vamos fazer a parte 2. E como é que é uma parte 2? Um Mas livro? começamos a gravar agora. Olha, já saímos daqui com a parte 2, um livro, o que mais? O Falamos em Casa é uma produção da Casa da Cidade. Encontram mais informação sobre nós em www.acasadacidade.com. Estamos juntos todos os domingos, às 9 e às 11, presencialmente e online. Que esta conversa seja um convite para nos visitar.